Nomes como Katrina, Milton ficaram famosos como nomes de furacões. A prática de dar nome de pessoas para tempestades, ciclones tropicais, começou anos atrás para ajudar na rápida identificação de tempestades, porque nomes são muito mais fáceis de lembrar do que números e termos técnicos. Os nomes dos furacões e das tempestades tropicais são dados sempre que seus ventos atingem 62 km por hora. E ao contrário do que a maioria pensa, seus nomes não são somente femininos. Atualmente, o principal centro que escolhe os nomes é o Comitê de Organização Meteorológica Mundial, com sede em Genebra. Ele mantém uma lista de 126 nomes, metade masculinos e metade femininos, dividida em 6 listas de nomes que são recicladas a cada ano. Cada lista com 21 nomes, começando de A a W, em ordem alfabética, excluindo as letras Q, U, X, Y e Z, pois poucos nomes começam com essas letras. Usada nos ciclones tropicais ocorridos na Bacia do Atlântico, o primeiro furacão do ano de 2024, por exemplo, foi chamado de Alberto, o segundo foi chamado de Barry e o seguinte Chris, e assim por diante. Se a quantidade de furacões em um ano superar os 21, a identificação continua adiante, utilizando as letras do alfabeto grego, alfa, beta, gama e delta. Isso aconteceu na temporada de furacões de 2005, por exemplo. Existem outras listas, como a dos ciclones iniciados no Pacífico Norte Oriental, a costa americana, com 6 listas de 23 nomes cada, de A a Z. Apesar dessa classificação serem as mais populares, existem outros centros que também nomeiam ciclones conforme o local que eles iniciam, como no oeste do Pacífico Norte e no norte dos Oceanos Índico, onde a maioria dos nomes usados não são de pessoas. Lá a maioria das tempestades recebe o nome de flores, animais, pássaros, árvores, alimentos ou até adjetivos. Um detalhe interessante é que quando o furacão causa danos excessivos, seu nome é retirado da lista, ele é aposentado. O primeiro a deixar a lista foi Hazel, em 1954, e os últimos foram Dennis, Katrina, Rita, Stan e Vilma, na violenta temporada de 2005. Furacões e ciclones possuem temporadas fixas, que é quando eles costumam acontecer mais. No Atlântico Norte e Caribe, essa tempestade vai de 1º de junho a 30 de novembro, e no Pacífico Norte Oriental, a temporada vai de 15 de maio a 30 de novembro. E é sobre esses fenômenos que vamos falar mais! Saudações, grandes champions! Eu sou o Sheldon Stacks e esse é o canal Nerd Tudo. Sejam bem-vindos! Todo mundo que ouve falar de furacões logo se assusta. Ele está entre os piores fenômenos naturais, junto com os terremotos, enchentes e tsunamis. Vamos conhecer mais sobre os ciclones, saber o que é furacão, tufão, tornado, a diferença entre ciclones tropical, subtropical e extratropical, aonde eles acontecem e qual a intensidade. Vamos conhecer quais foram os piores e se eles acontecem no nosso Brasil. É o que vamos descobrir. Depois da vinheta, apertem o play! O furacão é o mais famoso em termos de nome, mas vamos falar primeiramente em ciclone, que é o nome que damos a essa colossal coluna de ventos de grande diâmetro. No caso, destacamos os ciclones tropicais, constituídos por ventos giratórios, que se deslocam em alta velocidade. Essas tempestades tropicais se formam em regiões oceânicas, especialmente em zonas tropicais, sendo constituída por elevados níveis de umidade. O ciclone tropical se forma onde o mar é muito quente, acima de 27 graus Celsius de temperatura. Eles se formam com a presença de um centro de baixa pressão atmosférica dos oceanos, especialmente quando a temperatura da água atinge valores elevados. Esse cenário favorece a evaporação das águas oceânicas e aumenta a presença de umidade na atmosfera, o que possibilita a movimentação das massas de ar de forma intensa, os ventos. A evaporação faz com que a pressão atmosférica vá caindo naquele ponto, formando assim um ciclone tropical. O ciclone tropical tem característica de se formar no mar e depois avançar em direção ao continente. É oposto ao ciclone extratropical. Então esses dois são fenômenos bem diferentes. Seu giro característico no sentido anti-horário, no hemisfério norte, e no horário, no hemisfério sul. É inicialmente causada pelo efeito Coriolis, que é ligado à rotação do planeta Terra. Trovoadas e chuvas torrenciais estão frequentemente associadas a ciclones tropicais. Formam-se costumeiramente nas regiões tropicais aos arredores da linha do Equador, ao moverem calor da região equatorial para as latitudes mais altas.
Os furacões são caracterizados pelo registro de ventos superiores a 120 km por hora com elevado poder de destruição. Aí vem a grande dúvida: o que é furacão, tufão, ciclones e tornados? Por tempestades tropicais, os meteorologistas se referem a ciclones tropicais, em que as intensidades de vento médio têm entre 62 e 118 km por hora. A partir de 119 km por hora, as tempestades já passam a ser classificadas como furacão, ciclone ou tufão, a depender do local onde se forma. Apesar dos termos furacão, tufão e tornados serem usualmente utilizados como sinônimos, termos furacão, tufão e ciclone, sim, eles são a mesma coisa. A diferença é definida apenas pelo local do globo onde o fenômeno se forma, pois todos são ciclones tropicais. Os ciclones tropicais que formam na região do Caribe ou da América do Norte são conhecidos como furacões. Aqueles que se formam no extremo oriente, porção oeste do Oceano Pacífico, perto de lugares como a China e Japão, são conhecidos como tufões. E aqueles que se formam no Oceano Índico são chamados apenas de ciclones. Já o tornado é um fenômeno de menor intensidade em relação ao furacão, caracterizado pela formação e pela movimentação de uma coluna de ar que toca a superfície. Ele ocorre de forma mais pontual em uma zona geográfica mais limitada. Os tornados têm uma escala horizontal cerca de 1000 vezes menor do que os furacões, tufões e ciclones. O diâmetro dos tornados varia de alguns metros a cerca de 1 quilômetro. Já um furacão, por exemplo, ele costuma ser bem maior e possui diâmetros que podem se estender até 1.600 quilômetros. Além disso, furacões e ciclones tropicais se formam em circunstâncias diferentes e têm impactos diferentes na atmosfera. A velocidade, por exemplo, dos ventos de um tornado pode atingir entre 150 e 500 km por hora e causar estragos, apesar deles geralmente durarem apenas alguns minutos e raramente viajam mais do que 20 ou 30 km ao longo do solo. Furacões, por outro lado, podem viajar milhares de quilômetros e persistir por vários dias ou semanas. Falamos das tempestades tropicais, mas há uma diferença entre as tempestades tropicais e as extratropicais. A diferença é importante, pois os sistemas tropicais têm o potencial de se transformar rapidamente em furacões ou ciclones e tufões, enquanto as tempestades extratropicais ou subtropicais não. Uma das primeiras diferenças começa aonde os ciclones se formam. Os tropicais, em geral, se formam na faixa de latitude entre 20 graus ao sul e 20 graus de latitude norte, que são as regiões mais quentes. Entre 20 graus e 30 graus nos dois hemisférios, podemos ter a formação dos ciclones tropicais, subtropicais e extratropicais. É uma região que qualquer um deles pode se formar. Nas latitudes maiores do que 30 graus ao sul e 30 graus ao norte, temos apenas os ciclones extratropicais. Os ciclones extratropicais estão, em geral, associados com as frentes frias. É um ciclone que se origina fora das áreas dos trópicos e geralmente considerados como um ciclone migratório, encontrado nas médias e altas latitudes e chamados então de extratropicais. A temperatura do interior do ciclone define o tipo de ciclone. Uma das diferenças mais importantes entre os ciclones tropicais, subtropicais e extratropicais, além do local que eles se formam, é justamente a temperatura do seu centro. O centro dos ciclones tropicais e subtropicais é mais quente do que a atmosfera ao redor. Isso deixa a atmosfera mais instável e aumenta as condições para a ocorrência de tempestades severas. Enquanto isso, o centro dos ciclones extratropicais é mais frio do que a atmosfera ao redor. Elas podem ocorrer sobre terra ou oceano. As extratropicais são as mais comuns no Brasil. Ocorrem durante todo o ano, mas a frequência maior acontece, logicamente, no inverno. No hemisfério sul, a Antártica é a mãe. É a região de formação de quase todas as frentes frias e dos ciclones extratropicais associados a cada uma delas. Os ciclones subtropical e tropical não tem frente fria associada. Nas imagens de satélite, os ciclones subtropicais e tropicais aparecem como uma massa de nuvens em formato arredondado. Os ciclones extratropicais aparecem como se fosse uma espiral. Mas apesar de falarmos de tamanho, muitos já ouviram falar que o furacão chegou à categoria 2, 4, 5, e muitos se perguntam, o que é isso? O poder destrutivo de um furacão é medido por meio da escala Saffir-Simpson, criada no início da década de 70 pelo engenheiro Herbert Saffir e pelo meteorologista Robert Simpson, que possibilita a classificação desse fenômeno climático em categorias de 1 a 5. A classificação é baseada na velocidade máxima sustentada do vento de um furacão, que também estima os possíveis danos à propriedade. Através do método de medição, os ciclones de categoria 3 ou mais são conhecidos como grandes furacões. No nível 1, a velocidade do vento está entre 119 a 153 km por hora. Já no nível seguinte, os ventos estão entre 150 e 177 km por hora. Os furacões de categoria
categoria 3 são caracterizados por ventos entre 178 a 208 km por hora. O nível 4 apresenta ventos entre 209 e 251 km por hora. Finalmente, no nível 5, os ventos ultrapassam 252 km por hora. Existem alguns cientistas que defendem a ideia de criar um sexto nível, o nível 6, que considera um limite mínimo de 308 km por hora, porque alguns furacões atuais chegaram a esse nível e que a escala estaria desatualizada diante da piora do nosso clima. Mas oficialmente esse nível ainda não existe. O mundo registra atualmente diversas tempestades tropicais como furacões, caracterizadas pela ocorrência de fortes chuvas e ventos. Porque os ciclones tropicais e subtropicais são raros no Brasil. Precisam de 3 ingredientes básicos para a sua formação: alta temperatura da superfície da água, do mar, muita umidade próxima da superfície, o ciclone frio ocorrendo também nos médios níveis da atmosfera, cerca de 5 km de altura. Porém, não é sempre que a temperatura da superfície do mar está suficientemente alta, e então a ocorrência desses 3 fatores, ao mesmo tempo e em posições favoráveis, não é muito comum, e por isso que os ciclones subtropicais e os tropicais são raros na costa brasileira. Os ciclones extratropicais são fenômenos meteorológicos muito comuns na América do Sul. Eles podem ser observados ao longo de todo o ano. Então, não é possível, né? Um furacão no Brasil. Errou. Errou feio, errou rude. Embora a costa oceânica brasileira não possua condições favoráveis à ocorrência de furacões, especialmente por causa da temperatura mediana das águas do mar, já houve sim, infelizmente, furacão no Brasil. E o nome dele é Furacão Catarina, a única tempestade tropical oficialmente registrada no Brasil, que atingiu especialmente o estado de Santa Catarina, na região sul do país, no ano de 2004. O Furacão Catarina foi enquadrado na categoria 2, ou seja, com ventos de velocidade aproximados de 180 km por hora. Essa tempestade provocou inúmeros prejuízos às estruturas humanas e econômicas locais e resultou na morte de 11 pessoas. Sabiam disso? Que o Brasil já sofreu furacão? Com natureza não se brinca. É muito poder. Somos muito pequenos num mundo muito grande. Aprenderam? Curtiram? Deixem seu like. Compartilhe o vídeo com todos que gostam do assunto. Vamos sacudir a internet com conhecimento. Nosso canal é a enciclopédia digital dos nerds e curiosos. O canal Nerd Tudo. Se inscrevam e seja parte desse grupo de loucos que mais cresce na internet. O canal Nerd Tudo. Valeu!